Oi pessoal, aqui é o Elson, sou sócio da Safari, responsável pela análise macro e por estratégia. Vamos falar um pouco aqui sobre eleições. Esse é um assunto difícil, estamos em mais com uma eleição de novo muito binária pela frente, mas ela, como sempre no Brasil, talvez dessa vez a eleição tenha menos, do ponto de vista econômico, né, não do ponto de vista das ideias aqui, mas do ponto de vista econômico, ela seja um pouco mais previsível do que nas eleições anteriores, mas ainda assim faz muita diferença o desfecho dessa eleição, porque a gente vai ver de recuperação de Brasil e para as perspectivas mais de longo prazo. Tá? Como é que a gente pensa essa eleição? Acho que para a gente pensar a eleição, a gente tem que pensar um pouco no patamar de preços. Eu já falei um pouco sobre isso com vocês em outros vídeos, mas acho que é importante a gente retomar esse ponto. Olha para a curva de juros no Brasil. A curva de juros no Brasil tem bastante prêmio. A gente está, um jeito bom de olhar para isso, um jeito que a gente costuma acompanhar, olhar o prêmio do juro real longo brasileiro aqui para 10 anos, por exemplo, contra o juro real de 10 anos dos Estados Unidos. Esse spread está a níveis parecidos com o que a gente tinha lá no período da Dilma. Estamos a níveis muito acima do período do estresse eleitoral de 2018. Tá? O mercado botou bastante risco aqui. E aí acho que a gente tem que comparar isso um pouco com o que a gente vai ver, o que pode acontecer com a eleição agora em outubro. E quando eu olho para o patamar de preço e penso um pouco no que vai acontecer com a eleição, eu enxergo uma simetria positiva aqui para o mercado. Por quê? O que a gente pode ver na eleição? Eu acho que, assim, os dois desfechos mais óbvios são Bolsonaro e Lula. O Bolsonaro é meio isso que está aí, não vejo muita diferença de preços, a gente conhece bem o policy, as coisas boas e as coisas ruins. Acho que o mercado está precificado para, num certo sentido, para não ter muitas modificações nesse policy. E aí, olhando para a curva, apesar de todo esse prêmio que a gente tem, ela só vai fechar conforme a dinâmica da inflação for melhorando. Acho que isso vai acontecer, mas a eleição não é um trigger para isso. Olhando para o Lula eu acho que é a volatilidade dessa eleição. O desfecho ruim ou desfecho positivo depende muito de qual Lula a gente vai ver. O desfecho ruim é aquele que a gente sabe, ele remete lá à política que o PT e a Dilma fizeram. Começou um pouco no segundo mandato do Lula e depois acelerou loucamente no período da Dilma, de intervenção muito forte do Estado na economia e desancoragem fiscal completa. Essa expansão de demanda a todo custo que eles tentaram implementar lá atrás não funciona, tem restrições. Um país de dívida pública alta no Brasil limita muito esse tipo de política, acaba impactando em mais inflação. Tá? Então, quando a gente ouve falar em revogaço, de reforma trabalhista, de teto de gastos, de privatizações, o grande receio que se tem é que esse tipo de agenda volte. Tá? Então, temos que olhar. Tem muita gente dentro da campanha do Lula falando sobre isso. Às vezes o próprio Lula flerta um pouco com essas ideias. Então esse é um risco. Tá? O lado positivo é o bom senso. Se você tiver um governo em que, por mais que seja um governo de cunho social-democrata, então você vai ter mais gastos na área social, parte deles acho que são muito necessários realmente, vai ter talvez algum aumento de tributos, mas se você combinar essas coisas com alguma fórmula, esse é o problema, o PT ainda não tem um formulador para isso, mas com alguma regra que sinalize de maneira crível que você vai trazer a dívida pública ao longo do tempo para baixo, eu acho que a história toda para em pé. O impacto daqui sobre juros, sobre o risco fiscal, portanto sobre o juro real é muito grande. Para fazer isso, você precisa de gente boa, você precisa trazer cargos, você precisa preencher esses cargos com gente qualificada. Tem todo um processo longo que remete aí ao Lula de 2002, 2003, né? Não o que a gente viu a partir de 2008. Então, é um pouco dessas duas coisas que vão gerando esses cenários mais binários para a eleição. É tudo um pouco em cima das escolhas do Lula quando eu olho
para esse patamar de preço. Tá? Piora muito se a gente tiver o PT que dominou a política econômica ao longo do governo Dilma, melhora muito se o Lula abrir um pouco mais o governo e fizer alguma coisa mais parecida com o que ele fez em 2003. É difícil botar uma projeção do que o Lula vai fazer. Ficou mais complicado ainda porque, em relação a 2002, por exemplo, ele foi fazendo movimentos para o centro ao longo da eleição e ele tinha uma campanha e gente pensando a campanha, participando da formulação, com mais senioridade e mais organizado para fazer o movimento que o Lula fez lá em 2003. Dessa vez é muito ele, no fundo é isso. O Lula é muito maior do que o PT e ele ficou muito maior do que o PT nesses anos todos. Então ficou uma decisão um pouco mais idiosincrática que dificulta um pouco as coisas para a gente. Mas o que a gente consegue dizer com um pouco mais de convicção? Aí eu acho que a gente tem que olhar um pouco no que é possível de se fazer no Congresso. No fundo, o que vai para olhar o que vai ser o governo do Lula, acho que a gente tem que olhar menos para o discurso do que ele e do que o entorno tem feito, e mais para as restrições que ele vai enfrentar. Como é que vai ser o Congresso pós-eleição? Acho que não vai ser um Congresso muito diferente do que a gente tem agora. Vai ter algum crescimento da esquerda, mas se somar a esquerda toda, incluindo aí PDT, PSB, PT, por aí vai, Rede, PSOL, difícil você passar dos 150 a 160 deputados, tá? Mesmo com algum crescimento do PT. Vai ter uma coisa que acho que é mais forte, que o Lula nunca enfrentou, que é uma direita mais radical dentro do Congresso. Está muito mais organizado agora, eles não têm mais o argumento do outsider, mas eles têm o presidente e têm a organização partidária, né? PL e uma parte do PP vai eleger deputados com esse perfil. Estamos falando aí de uma bancada que pode ser, se você somar outros partidos que são mais programaticamente contrários à esquerda, alguma coisa como 100 deputados, então oposição grande e barulhenta, ele vai ter muita dificuldade com a oposição. E para governar, ele precisa de algumas maiorias. Não estou nem falando da maioria constitucional, dos 308 votos. Ele precisa de 171 para estar protegido do impeachment. Isso é crucial para ele. Talvez nem toda a esquerda somada dê todos os votos que ele precisa para se defender do impeachment. E precisa de 257 votos, que a maioria é simples, para governar, para ter MP aprovada, para não ter veto rejeitado, para tocar o dia a dia do governo. Para fazer isso, o Lula vai ter que contar com aquele meio do Congresso. Quem são os partidos de centro que o Lula vai tentar dialogar? Aí eu acho que o Alckmin foi um sinal importante, e a aproximação que vira e mexe eles tentam fazer com o Kassab é outro. Provavelmente vai ser com o PSD, com as dissidências do PSDB, com um pedaço do MDB, com algumas dissidências do União Brasil. Isso daqui é o que vai compor a base para ele, provavelmente para ter alguma blindagem contra o impeachment e uma maioria para tocar o dia a dia do governo. Agora, esse pedaço aqui, ainda que caiba muita negociação, ele é mais programático, né? Essa, no fundo, foi o pedaço do Congresso que tocou para frente a agenda de reformas que a gente viu desde o Temer. Então, quando você fala em reforma trabalhista, teto de gastos e por aí vai, tudo passou por esse grupo. Acho pouco provável que o Lula consiga convencer esse grupo a embarcar numa aventura de cancelar isso tudo, mudar, votar contra o programa deles, votar contra o que esses caras todos construíram nesse período todo, para entrar numa aposta econômica que eles sabem que vai dar errado. Então, no fundo, é essa restrição desses partidos que impede o Lula de fazer talvez o que seria o sonho de boa parte do PT. Esse negócio é muito difícil de colocar em prática. O Lula, a gente sabe isso, ele é pragmático, é quase um clichê falar isso. Ele vai trazer o governo para alguma coisa que seja aceitável para esses partidos que vão ser super importantes para ele poder governar. O que isso me diz? Pode ser uma agenda tão boa para fomentar ou para validar meu cenário positivo aqui do Lula de bom senso, com uma equipe econômica de qualidade, controlando de alguma forma o fiscal? Talvez, depende um pouco aí, assim,
Aí acho que o caminho vai mostrar, depende muito de com que pessoas ele vai poder contar ao longo desse processo. Mas isso já me resolve um problema, ele me tira a história ruim. Então, quando eu olho para preço e eu estou vendo um monte de prêmios aqui na curva de juros, se eu não tenho história ruim, ou a coisa fica mais ou menos do jeito que está, que é, no fundo, assim, esquematicamente, é pensar na vitória do Bolsonaro, ou você tem algum upside com Lula, ou é meio mais do mesmo, ou algum upside. Isso me dá uma simetria, tá? Pega isso, pega uma dinâmica um pouco mais favorável à inflação, que a gente já discutiu isso em outros vídeos, a gente deve ver nos próximos meses. Pega o fato do Banco Central já estar muito mais avançado no ciclo de juros. A história de queda real de juros no Brasil, no horizonte de 6, 9 meses, parece ser uma grande história. E onde você vai capitalizar esse ganho mais do que na renda fixa, me parece, está nos cases relacionados à atividade doméstica, mas mais do que a atividade doméstica, os cases alavancados à taxa real de juros na Bolsa Brasileira. Esses estão muito amassados, sofreram muito com essa abertura de taxa, com a desaceleração da economia, e aqui a gente tem uma oportunidade. Isso vale para home builders, vale para as locadoras, vale para setores do varejo que tiveram uma contração de múltiplos muito grandes nessa subida de juros real, vale, se a inflação vier caindo, para o atacarejo também. Esses segmentos a gente acha que vão concentrar boa parte dos ganhos se a gente tiver correto e a simetria que a eleição gera, para que preços e eleição gera, permitem para a gente fazer uma aposta que parece ter uma probabilidade maior de ser vencedora nesses cases que eu mencionei. Tá? É isso por hoje, então. Obrigado.